Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Estamos felizes com a sua participação a cada semana e louvamos a Deus por estar nos concedendo este espaço para divulgarmos subsídios para as classes de jovens na escola dominical. Neste domingo, dia 1º de dezembro, estaremos estudando a lição 9, a conversão do centurião e de sua família. Este centurião nós sabemos que é Cornélio. Os objetivos da lição são refletir sobre a pessoa de Cornélio, mostrar como Pedro reagiu diante da visão que o Senhor lhe outorgou e destacar a conversão e o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e de sua família. Esta lição mostra também uma clara e lindíssima operação do Espírito Santo através da obra salvífica, uma família inteira convertida a Cristo Jesus e experimentando o dom do Espírito Santo. A síntese da lição, o suprassumo, o suco que vem depois de espremermos toda a lição, nos diz que Deus não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, mas ama a todos igualmente. É importante você, professor, ler todo o capítulo 10. O texto bíblico, ele traz apenas algumas passagens salteadas, mas é importante você ler todo o capítulo 10 para compreender o contexto no qual se deu a lição 9, a conversão de Cornélio. A leitura bíblica do capítulo 10 vai do versículo 1 ao 5, do 34 ao 36 e do 45 ao 48. Destacamos algumas expressões, como por exemplo, no primeiro versículo, a palavra centurião, que é uma palavra muito comum no Novo Testamento, pois era um cargo romano, era um oficial responsável por um grupo de 100 soldados. Então é importante que você traga essa explicação, que também está presente no comentário da lição, no primeiro ponto, o primeiro tópico, que trata sobre o centurião da corte chamada italiana. Então, o primeiro parágrafo ele traz toda uma explicação histórica, sociopolítica sobre este termo, e é importante que você não deixe passar isto em branco em sua aula. Versículo 2, a expressão também que eu quero chamar a atenção, é aquela que destaca a personalidade de Cornélio do ponto de vista espiritual. Ele era um homem piedoso e temente a Deus. Cornélio não era somente um homem religioso, mas era um homem que tinha uma vida espiritual em comunhão com Deus. Ele não foi apenas uma pessoa que abraçou a religião judaica, a circuncisão, mas foi muito além disso. É uma pessoa que amava a Deus e demonstrava isso através do seu testemunho diário. Ele era piedoso e temente, e isso se declara e se explicita na continuação do versículo, dizendo que ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, ele era um homem bondoso, benevolente, e nós sabemos que ninguém é bom por si só, senão levado pela graça de Deus, e era um homem que levava uma vida de oração. Então essa expressão piedoso e temente a Deus é muito mais do que uma expressão religiosa, mas é de alguém que vive verdadeiramente uma vida diante da presença do Senhor. Interessante também chamar a atenção que no verso 3 diz que quase a hora 9ª do dia ele viu uma visão. Interessante que esta hora 9ª, é importante você também explicar aos seus alunos, ela está relacionada às 15 horas, às 3 horas da tarde, né? Nós sabemos que tem essas expressões lá no calendário judaico, a 3ª hora, a 6ª hora, a 9ª hora, e a 9ª hora, então, eram as 3 horas da tarde, quando os judeus geralmente estavam levando para o sacrifício da tarde. As orações vespertinas eram feitas justamente nesse horário. E aí nós vamos observar que foi justamente nesse momento que o anjo de Deus apareceu para Cornélio e chamou ele para o nome. Então, com certeza, ele poderia estar neste momento em um momento de oração diante do Senhor. E no verso 4, o anjo vai trazer também uma revelação para nós de que, de fato, Cornélio era um homem aceito por Deus. Pois o anjo vai dizer, olha, as tuas orações e as tuas esmolas
tem subido para a memória diante de Deus. Ou seja, tudo que tu estás fazendo está registrado diante do Senhor. Deus estava recebendo e aceitando o sacrifício que Cornélio fazia. Tanto o sacrifício da oração, como aquele sacrifício de ação social, de caridade, de obras. Então nós vamos observar aqui que Cornélio não estava fazendo as obras para ser salvo, mas nós estamos vendo que estas obras que Cornélio praticava eram um reflexo de uma vida pautada na presença do Senhor, o nosso Deus. Então, nós vamos observar aí no versículo 5 que ele vai enviar homens a Jope, segundo a ordenança do anjo, para que mandasse chamar a Simão por sobrenome de Pedro, o apóstolo Pedro. Da onde ele estava para Jope, havia uma distância aí de 48 quilômetros e para aquele tempo, quando não havia carro, era uma distância relativamente grande. E esses homens, esses mensageiros vão ao encontro do apóstolo Pedro, enviados pelo centurião Cornélio, mas na verdade quem tinha dado esta ordem primariamente era o próprio Deus. Enquanto Deus estava trabalhando com Cornélio, o Deus que é onipresente, onisciente e onipotente, também do outro lado, lá em Jope, no porto de Jope, estava trabalhando também com o apóstolo Pedro. E o que é que Deus estava tratando com Pedro? O Senhor vai dar uma visão ao apóstolo do lençol, você com certeza ao ler o capítulo 10 verá isso com muitos detalhes, e neste lençol estavam alguns animais que para os judeus eram considerados imundos, esses animais que estavam incluídos lá nas leis que Deus revelou a Moisés, a lei Kosher, daqueles alimentos que são permitidos ou não para um judeu comer. E na visão, o Senhor ordena que Pedro se alimente daqueles animais e o apóstolo, que tinha uma grande vertente judaica, tinha uma religiosidade judaica entranhado em sua personalidade, foi fortemente influenciado pelo judaísmo, vai questionar o Senhor dizendo, mas eu não posso comer porque são animais imundos. E o Senhor vai responder para Pedro que de fato o que Deus abençoou, o que Deus limpou, purificou, ninguém pode tornar imundo, e Pedro assim estava liberado para fazer aquela refeição. No versículo 34 ao 36, nós vamos observar o próprio apóstolo Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Pedro vai dizer isso a partir do momento em que se encontra com Cornélio e vai testemunhar com seus próprios olhos a presença de Deus na vida daquele homem e de sua família. Uma família piedosa, crente, que estava na presença de Deus. E aí Pedro vai se surpreender, pois eles eram gentios, mas estavam se comportando como pessoas convertidas ao Senhor Jesus. E ele vai dizer, de fato, esta fé rompe barreiras étnicas, geográficas, políticas, toda e qualquer barreira. Não há limites que se imponham para que alguém receba a graça salvadora do Senhor Jesus. E enquanto falava, o versículo 36 diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra da boca de Pedro. E ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí vem a evidência no versículo 45, que os fiéis que eram da circuncisão, e essa expressão fiéis da circuncisão se referem justamente àqueles que seguiam os preceitos judaicos, a religião judaica. Eles que tinham vindo com Pedro, eles que eram religiosos, que eram da herança de Abraão, da descendência do pai da fé, ao olhar para aquilo também ficaram maravilhados. E qual foi a surpresa deles? Que o dom do Espírito Santo também estivesse derramado sobre os gentios. Pois até o momento eles testemunharam o derramamento do poder entre aqueles que eram considerados os da fé comum. Mas agora eles estavam vendo Deus derramando o seu poder sobre estrangeiros, sobre pessoas que não tinham ascendência judaica. Aleluia! Deus é Deus, usa quem quer, enche quem quer, derrama seu poder e opera suas maravilhas na vida de quem Ele quer. Basta que a pessoa abra o seu coração e confesse que o Senhor é o Senhor e Salvador das suas vidas. E aí no versículo 46 é interessante porque aparece a evidência deste derramamento do poder, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então,
Já tratamos aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a evidência inicial do falar em línguas. Isso aqui vai ser confirmado pelo Dr. Lucas ao registrar na sua narrativa histórica que os judeus estavam conscientes que os gentios estavam cheios de Deus porque os ouviam falar em outras línguas. Então ali o Senhor derramou o batismo no Espírito Santo e aqueles homens ficaram cheios. E é interessante porque no versículo 47 o apóstolo Pedro vai dizer, olha, podemos recusar então o batismo em água, já que eles estão batizados com o Espírito Santo? Observem, irmãos, que Deus não cataloga uma linearidade na sua forma de trabalhar. Olha, primeiro tem que se batizar em águas para depois ser batizado com o Espírito Santo. Ou primeiro tem que ser batizado com o Espírito Santo para depois ser batizado em água. Não existe isso. Deus trabalha da forma que Ele quer. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo mesmo antes de se tornarem membros da igreja. Mas veja que coisa linda. Há pessoas que aceitam a Cristo e vêm lá à frente e receber a oração pelo pastor, pelo dirigente do culto, e ali o Senhor já batiza com o Espírito Santo. Há outros que são batizados com o Espírito Santo no dia que são batizados em água. Já presenciei esse fenômeno lindo, maravilhoso, de alguém que, ao descer ao tanque batismal, quando levanta-se, é batizado com o Espírito Santo. Isso não é regra, isso não é padrão, não significa que todos serão batizados assim, não. E tem outros que ainda estão buscando, e cada um Deus trabalha na vida como Ele quer, pois isso é dom. E aí tem a palavra-chave de tudo isso. Dom é carisma, é algo que Deus dá porque Ele quer dar. Cabe a nós buscar e pedir, mas é dom, e Ele dá quando, onde e a quem lhe apraz fazer assim. E aí Pedro disse, olha, não faz sentido a gente querer colocar aqui nenhuma restrição para batizá-los em água, pois o mais difícil, que só quem pode fazer é o Senhor, que é batizar com o Espírito Santo, derramar o poder, o Senhor já fez. Então, diante de Deus, esses homens já estão aceitos. Vamos também batizá-los com água. Então, há muito que se aprender, há lindas lições a serem tiradas daqui, e é importante que você, professor, discorra sobre todos esses pontos principais da lição, que com certeza o seu aluno será muito abençoado. Tanto no segundo ponto, que mostra o reconhecimento de que Deus não faz acepção de pessoas, e aí é importante citar estes textos que estão aparecendo aí no rodapé, que foram declarações feitas por Moisés, por Josafá, reafirmada por Paulo e por Pedro na sua Epístola Universal, e é uma visão bem clara de que Deus não tem preferências. O Senhor escolheu para si um povo, mas, de acordo com a doutrina da salvação arminiana, que é a que cremos, toda e qualquer pessoa pode fazer parte deste povo, a partir do momento em que, usando seu livre-arbítrio e tocado pela graça de Deus, eles aceitam a Cristo, confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É importante também, no terceiro ponto, chamar a atenção da manifestação do poder sobre os gentios, e esse recebimento era um recebimento que apresentava um tom escatológico, futuro, vindouro, que se cumpre hoje. Nós somos gentios, não somos da linhagem de Abraão, não somos judeus, não somos hebreus, somos gentios. Você que está nos ouvindo, você que está ministrando a aula na EBD, é considerado um gentio, a não ser que você tenha ascendência judaica mesmo. Mas todos nós hoje recebemos o poder. Então aquele poder que desceu na casa de Cornélio, sobre ele e sua família, apontava escatologicamente para este poder que é derramado no dia a dia hoje na vida da igreja do Senhor Jesus. E não foi através de nenhum ritual, mas foi através da fé, como disse o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3 e versículo 5. Então, é a fé que nos dá entrada ao corpo de Cristo e ao acesso a todo este poder e a toda esta unção do Senhor Jesus. Há um subsídio interessante para vocês, professores, que mostram a diferença entre aquele recebimento do Espírito, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, e aquele recebimento do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. E aí, retirado do livro do pastor Ciro Sanches, Adolescentes S.A., ele nos conta aí uma breve ilustração, que uma pessoa que aceita Cristo é como uma jarra cheia d'água. Nós somos a jarra, e a água que está dentro é o Espírito Santo, que é
colocado em nossas vidas, que é derramado em nossas vidas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Então toda pessoa que aceitou a Cristo já tem o Espírito Santo em si, porque nós somos feitos templo e morada do Espírito Santo. E a excelência do poder foi colocada em vaso de barro para que a glorificação seja dele. Esse tesouro que está no vaso de barro glorifica ao Senhor e não a nós. Então, quando nós aceitamos a Cristo, recebemos essa água dentro da jarra. Agora, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o pastor Ciro Sanches conta que é como se nós pegássemos agora uma bacia cheia de água e colocássemos aquela jarra com água dentro da bacia cheia de água. Então, aquela jarra tem água dentro de si, que é o Espírito Santo habitando a partir do momento que aceitou a Cristo, e ela está cercada de água, mergulhada, imersa, aprofundada no oceano do Espírito, que é justamente esse revestimento de poder. Então, quando nós recebemos o Espírito, ele entra em nós. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós estamos aí imersos neste oceano espiritual, que é o poder do Espírito Santo através de nossas vidas. Então, isso não vai impedir ou melhorar que sejamos salvos, mas esse poder nós conhecemos, ele funciona para que nós sejamos testemunhas, vivamos uma vida de santificação. E retirando daí da leitura bíblica, lá no verso que diz que a família de Cornélio, estava cheia de Deus, e é interessante que o texto bíblico vai dizer, no versículo 46, que eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Uma pessoa cheia de Deus, então, tudo que ela faz glorifica, enaltece e exalta o Senhor. Uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo glorifica a Deus através de todos os seus atos. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente cheios da sua unção, do seu poder, e que possamos experimentar aquilo que Cornélio experimentou em nós, esse poder derramado em nossas vidas, e que através disso o nome do Senhor seja magnificado. Finalizamos então com o nosso texto do dia, Atos capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Também indicamos para você a leitura do subsídio 1 para professores, que mostra quantos tipos ou espécies de batismo existem na Bíblia. E é bom também você aproveitar para debater um pouco a diferença entre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, e o batismo de águas, os tipos de batismo. Você pode até passar uma pesquisa para o aluno. O batismo por imersão, o batismo por aspersão e outros tipos que existem nas vertentes do protestantismo e outras vertentes cristãs. Isso é importante, pois é uma pesquisa histórica e traz para o aluno o conceito de batismo, que significa algo interessante, e deixo a dica para você pesquisar, e também compreender porque o batismo por imersão é o que nós utilizamos, é o que nós praticamos. Deus abençoe a todos os professores e a paz do Senhor.